Algumas pessoas pensam assim: é tão bonito ouvir essas coisas da Bíblia, mas não é para mim, porque eu tive uma vida de muitos erros, eu desagradei muito a Deus, e por causa das coisas que eu fiz, eu vou ter sorte se eu for salvo. Se Deus me preservar do inferno, olha, já estou feliz. Outros ainda vivendo os momentos de aflição, de dores, ainda dizem: olha, essas coisas que me acontecem eu não posso nem reclamar, porque eu fiz por merecer. Então só está acontecendo comigo aquilo que eu plantei, aquilo que eu semeei. Que bom você reconhecer com humildade que você errou no passado. Mas eu preciso dizer para você que Deus pensa muito diferente de você. Ele não está preocupado com aquilo que passou. A misericórdia de Deus já apagou o que ficou para trás. Onde o pecado foi grande, e talvez isso tenha acontecido com você na sua vida, de você sentir que você mergulhou de cabeça no erro, o que no seu passado foi difícil para você, foi um desvio, uma tentação, porque agora você se aproximou dessa porta, se tornou para você uma oportunidade de você experimentar ainda mais o quanto a graça de Deus quer te resgatar, porque Deus manifesta mais o seu amor aonde a necessidade é maior. Quem precisa mais, recebe mais. Ele viveu toda a nossa vida, viveu toda a vida humana, em toda a sua plenitude, em toda a sua riqueza, para nos ensinar que o Pai do céu nos colocou nesse mundo para a gente viver na abundância da vida. Não é na abundância das coisas, não é no desperdício, não é na abundância do material, porque quando o material sobra, ele até sufoca a gente. Veja quando você entra numa casa muito carregada, cheia de coisas por todos os lados. Podem ser as coisas mais lindas e podem ser as coisas mais caras. Tudo que é demais sufoca. Não é uma abundância de coisas materiais, mas é a abundância daquilo que jorra do coração. Como a taça que transborda. O Senhor veio para nos ensinar que nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é feliz, de Deus que é alegre, de Deus que é paz, do Senhor que é amor. E pela sua vida Jesus deu um verdadeiro sentido à nossa existência, deu sentido para a nossa vida. Ele instaurou a paz na nossa vida em todas as suas dimensões pela vida que Ele viveu, porque quando a gente começa a ficar minado na nossa vida, nós podemos perceber uma coisa: ou a gente perde a paz, ou é justamente porque a gente perdeu a paz que a gente se sente cercado e minado. Como que alguém pode ser feliz se essa pessoa não está em paz com ela mesma? Como que uma pessoa pode ser feliz se ela não está em paz com quem a cerca? Você consegue ficar tranquilo, ficar sossegado, quando você sabe que aqueles que estão ao seu redor, que moram perto de você, que trabalham com você, estão em paz com você? Dá pra gente ficar sossegado? Alguma coisa aqui dentro da gente geme, não é verdade? E como a gente vai ter sossego, tranquilidade, se nós não estamos em paz com Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio nos mostrar que uma vida feliz, ela passa necessariamente por um caminho de paz. Paz com Deus, paz com os outros e paz com a gente mesmo. Tem 3 situações na Sagrada Escritura que são maravilhosas para retratar esta situação. Uma delas fala de paz do coração, paz consigo. Um dia arrastaram uma mulher na presença de Jesus. Os homens que a flagraram em pecado levaram a presença de Jesus com uma certeza no coração. Eles tinham convicção de que Jesus ia confirmar a pena de morte que Moisés decretava para uma mulher que fosse pega em adultério. Mas quando jogaram aquela mulher ali diante de Jesus, Jesus teve fé nela. Jesus acreditou naquela pessoa que todo mundo desacreditava. Desacreditavam e estavam prontos a tirar a vida dela. Jesus teve fé naquela mulher, mesmo ela tendo sido infiel.
E naquele momento onde todos a desprezavam, Ele devolve a ela toda a dignidade perdida. Nosso Senhor devolve ao coração dela a paz com ela mesma. Porque para tudo nessa nossa vida tem um remédio. Se você diz, olha, parece que você está falando da minha situação, porque é assim que eu acordei hoje, sentindo um desassossego, sentindo uma inquietude, parece que eu não estou bem comigo, eu tomei decisões erradas, a minha consciência está pesando. Calma, sossega, entra pela porta que é Jesus, ouve o que o Espírito Santo está falando a você agora, porque para tudo nesta vida tem remédio. Eu gosto de uma passagem do Eclesiástico que diz assim: ainda que você tenha puxado a espada contra o seu amigo, ainda que você tenha puxado uma arma contra ele, você se arrependeu? Então pacifica o seu coração, porque ainda há uma solução, ainda há uma possibilidade. Para Jesus, aquela mulher não era um caso perdido. Ele põe de novo a paz dentro do coração dela, devolve a dignidade dela e nem sequer faz menção ao seu passado. Nosso Senhor não a condena, mas Ele abre a porta para ela. Sabe quando você descortina o horizonte na frente das pessoas? Sabe quando você tem uma vista linda na sua casa e você chama a pessoa na janela, abre a janela e diz: olha que bonito essa vista que você tem aí diante dos seus olhos. Jesus abriu uma porta para ela e disse: você tem um futuro maravilhoso à sua frente, vai e não peques mais. Tenha paz dentro de você. E estabeleceu no coração daquela mulher paz com ela mesma. Quando a gente se achega a Jesus, nós fazemos a paz com nós mesmos, mas também nós fazemos a paz com os outros. Houve um homem que, ouvindo falar de Jesus, ele muito rico, adiantou seus afazeres para poder ir bem cedo ao encontro de Jesus, mas ele era muito pequeno, era baixinho, e para ver Jesus ele precisou viver uma situação muito humilhante. Ele teve que reconhecer a sua pequenez. Como baixinho, ele teve que subir numa árvore. Então você imagine uma pessoa no meio de tantos, incomodado pela sua altura pequena, muitas vezes fazendo de conta que ele não é baixinho, ter que subir numa árvore para ver o outro. É reconhecer a própria limitação. Zaqueu teve que fazer isso. Zaqueu foi ao encontro de Jesus e teve que se despojar daquilo que ele era para poder se encontrar com o Senhor. Zaqueu era um homem muito rico, diz a Sagrada Escritura. O que ele tinha de pequenino, ele tinha de rico. Ele compensou a pouca altura com muito dinheiro, mas para ter a vida assim, ele precisou prejudicar muitas pessoas. Como é que a gente sabe disso? Porque a confissão que Zaqueu faz para Jesus mostra isso. Só que Jesus não discrimina ninguém. Não discriminou uma mulher que estava no adultério, não discriminou um homem que era ladrão, porque Zaqueu era um ladrão. Mas pelo contrário disse: é preciso que eu entre na sua casa. Quem mais precisa de mim é você. Eu vou para a sua casa com você. Jesus se ofereceu para ir com ele, então tudo mudou para Zaqueu. Jesus tirou a segurança que se apoiava a vida dele e deu uma outra segurança para ele, mais firme e mais inabalável: a alegria de ser justo, a alegria de ser bom. Isso ninguém pode tirar da gente. E Jesus começou a estabelecer ali, na vida de Zaqueu, paz com as outras pessoas. Jesus transformou a vida dele, deu-lhe um sentido novo, mostrando que um homem, ele não pode se satisfazer com as coisas deste mundo. Sabe, não tem problema a gente gostar das coisas que Deus colocou à nossa disposição, mas a gente nunca pode ficar satisfeito com elas e dizer: esse mundo me basta. O problema é nós querermos encontrar a nossa satisfação nas coisas, quando a satisfação não pode ser encontrada nem nas coisas, nem nas pessoas. Nós só vamos nos satisfazer em Deus. Quando a gente se satisfaz em Deus, todo o resto complementa.
Aí uma pessoa que entra na vida da gente faz a taça transbordar. Aí algo bom que nos acontece, nossa, faz o coração jorrar de alegria, porque o coração já está cheio de Deus. Quem nos satisfaz é o Senhor. Jesus mostrou a Zaqueu que existe um mundo além deste mundo material, que é o reino dos céus. Zaqueu foi libertado da cobiça e começou a viver a justiça e a paz com todo mundo. Jesus estabeleceu no coração daquela mulher adúltera paz com ela mesma. Jesus estabeleceu no coração de Zaqueu paz com os outros. Mas nada disso basta se nós não estamos em paz com Deus. E para mim, um dos testemunhos mais esperançosos, mais lindos da Sagrada Escritura, aconteceu justamente no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Aquele momento é para ninguém perder a esperança. Porque no momento em que Jesus estava sendo crucificado, como um assassino, como um ladrão, havia ali ao lado dele uma pessoa que estava sendo condenada justamente por ser isso. Havia um condenado, um homem, porque ele era um ladrão, um assassino, um homem perdido. E como já não sabiam o que fazer com ele, resolveram crucificá-lo, porque o chicote não deu jeito, a prisão não deu jeito, então só restava um caminho. Depois de ter tentado corrigir a pessoa na marra, na força, na pancada, se ela não mudava, o caminho era a cruz. Por isso que havia ali do lado de Jesus aqueles dois criminosos, e um deles nós chamamos de bom ladrão, e alguns fazem até uma brincadeira dizendo, ele era o bom ladrão porque no último momento até roubou a salvação. Mas não roubou não, foi Jesus quem deu para ele. Nada, nem ninguém tinham podido corrigir aquele homem, por isso o condenaram à morte. E ele foi crucificado na sexta-feira santa, ao lado de outro homem. Jesus, que nada de mal havia feito. Todos haviam condenado, não só Jesus, mas aquele que estava à direita e à esquerda dele. E eles mesmos se condenavam. Tanto que se você for pegar lá o Evangelho da Paixão, você vai ver no momento que Jesus está na cruz e que um ladrão conversa com o outro e diz para o outro assim, nós merecemos este castigo. Ele acha que merece ser crucificado. Ele concordava com aqueles que o crucificaram, dizendo, não, a gente merece ser morto nessa cruz. Não só os outros, ele também se condenava. Quantas vezes eu e você nos condenamos? E precisou vir o Espírito Santo em nosso socorro, porque senão nós íamos, definhar pelo complexo de culpa. Para aquele homem parecia que era normal ter que morrer, por causa de tudo que ele já tinha feito na vida. E ele estava convencido de que para ele não havia nenhuma esperança de salvação e recuperação neste mundo. Mas porém ele recorreu a Jesus. Quando ele achou que para ele não tinha um caminho, ele recorreu a Jesus, que estava sofrendo o mesmo suplício. E Jesus abriu para ele a porta quando ele o pediu. Quando todo mundo negava para ele o direito à existência e dizia, você tem que morrer, Jesus abriu a porta e disse, mas eu te dou a vida. Entra pela porta que sou eu. Entra no reino dos céus. Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque eu sou a porta e já abri para você. O que Jesus disse àquele homem, quer dizer para você agora. Porque Jesus não jogou fora aquele que a lei rejeitou, aquele que a justiça deste mundo puniu. Ao contrário, deu uma vida nova ao que estava morrendo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque para Jesus nem tudo está acabado. A vida de ninguém termina nem sequer com a morte. Porque para Jesus ninguém está condenado à morte. Nem eu, nem você. Tudo tem remédio. O ladrão encontrou reconciliação com Deus em Jesus crucificado.